Olá a todos! Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre o Frege e o projeto Logicista. Muito bem, no episódio número 2, eu comentei brevemente que um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de uma linguagem e lógica formais, no sentido do que a gente tem hoje em dia, foi o lógico e matemático alemão Gottlob Frege. Uma importante noção introduzida pelo Frege é a noção de sistema formal, que é basicamente um cálculo de símbolos. No ano de 1884, Frege irá propor um programa, digamos assim, de fundamentação da matemática, que ficará conhecido como logicismo, que mais tarde receberia importantes contribuições dos matemáticos Bertrand Russell e Alfred Whitehead. E essa contribuição ficará registrada na obra chamada Principia Mathematica. Muito bem, em poucas palavras, a gente pode dizer que a tese fundamental do logicismo é que a matemática é redutível à lógica. Então, na visão de Frege, e é justamente o que ele pretendia mostrar com seu logicismo, as verdades matemáticas são analíticas. Então, o que isso significa? Significa que as verdades da matemática são proposições que independem da realidade física para que a sua veracidade seja determinada. Esse fato poderia ser provado mostrando que toda matemática pode ser, então, derivada a partir de princípios básicos, que são, eles mesmos, princípios lógicos universais. E que esse processo de derivação poderia ser expresso em uma linguagem formal, então, uma linguagem da qual se abstrai o seu significado, utilizando-se regras de derivação também dadas explicitamente. Dessa maneira, dentro dessa perspectiva, uma prova formal seria basicamente uma sequência de fórmulas, daquela linguagem formal, em que cada elemento dessa sequência ou é um princípio básico, um axioma, ou ele pode ser derivado de fórmulas anteriores através da utilização de alguma regra de inferência daquele conjunto de regras especificado. E, finalmente, um teorema seria, então, qualquer fórmula que obtemos ao final de uma prova formal, da maneira que a gente especificou anteriormente. Agora, um conceito fundamental é o conceito de número natural. Então, a ideia que Frege irá desenvolver é que números naturais são atributos que pertencem a conceitos, e não a objetos propriamente. Objetos concretos, digamos assim. Então, por exemplo, se eu aponto para um livro e pergunto qual o número, então você pode responder 1, então teria um livro, mas outro poderia responder 128, no sentido de 128 páginas. Ou seja, o número associado ao livro não estaria bem determinado. Mas se, por outro lado, eu pergunto exatamente quantas páginas tem esse determinado livro, daí você, ou qualquer pessoa, deverá responder 128. Então, daí sim eu teria um número determinado. Então, veja, o número 128 não está associado ao livro em si, enquanto um objeto concreto, mas está associado a um conceito que é páginas do livro tal. Daí dizemos que existem 128 objetos que caem sob o conceito página do livro tal. Só que a gente pode observar que esse conceito, página do livro tal, não é um conceito lógico propriamente. Mas a gente poderia usar outro princípio, por exemplo, o princípio da identidade. Esse sim, pelo menos na lógica clássica, é um princípio fundamental. Então, observe o seguinte.
Se tomarmos o conceito x diferente de x, verificamos que existem 0 objetos que caem sob esse conceito, né? Ou seja, nenhum objeto cai sob esse conceito. Então aqui a gente já vê aparecer o número 0. Agora, e o número 1? Bom, a gente poderia tomar o conceito igual a 0. Só existe um objeto que cai sob esse conceito, que no caso é o próprio 0. Mais um exemplo, e o número 2, né? Então agora a gente pode tomar o conceito igual a 0 ou igual a 1, e dessa maneira existem então 2 objetos que caem sob esse conceito, que é o próprio 0 e o próprio 1. E dessa maneira eu posso continuar indefinidamente. Então essa é a ideia inicial de como obtemos os números naturais, partindo-se de um conceito puramente lógico, que é o princípio da identidade. Mas ainda há um segundo passo na construção dos números. Então, por exemplo, tomemos o número 0 novamente. Nosso predicado base, digamos assim, será x diferente de x. Mas a gente sabe que não existe x tal que x seja diferente de x. Ou seja, não existem objetos que caem sob esse conceito. Portanto, existem 0 objetos que caem sob esse conceito. Mas esse mesmo fato pode ocorrer com outros conceitos. Então, o que a gente vai fazer agora é agrupar, finalmente, todos esses conceitos sob a ideia do número 0. Desse modo, o número 0 será, então, a extensão do conceito. A extensão é a lista de todos os objetos que caem sob um determinado conceito. Então, 0 será a extensão do conceito C equinumérico ao conceito base, ao predicado base, não é idêntico a si mesmo. O que nos dará, então, todos os conceitos cujas extensões são conjuntos vazios. Quando a gente diz aqui C equinumérico a um dado conceito, a gente pode entender como sendo a existência de uma correspondência bijetora entre a extensão desses dois conceitos que são equinuméricos. E o mesmo irá ocorrer com os demais números, né? Então, por exemplo, o número 1 será a extensão do conceito C equinumérico ao conceito base, que é C igual ao número 0, e assim por diante. Então, só para ilustrar um pouco mais essa ideia, né? Por exemplo, o conceito Lua do planeta Terra, por exemplo, pode ser colocado em correspondência biunívoca com o conceito igual a 0, no sentido de que existe uma correspondência biunívoca entre as extensões desses dois conceitos. Logo, eles são equinuméricos e o número 1 agregará também, né, por assim dizer, esse conceito Lua do planeta Terra. Então, essa é uma ideia geral de como Frege constrói a aritmética usando conceitos puramente lógicos. Bom, daí a partir do ano de 1979, Frege começa a construir um sistema formal que pudesse servir como fundamento para a matemática. As ideias básicas desse sistema são as ideias de conjunto e propriedade. Então, veja, inicialmente, a gente percebe que uma forma de se descrever um determinado conjunto seria simplesmente listando os elementos desse conjunto. Mas é claro que esse método funciona para conjuntos finitos. Então, para conjuntos infinitos, ele não funciona. Daí, uma outra forma de se descrever um conjunto seria por meio de uma propriedade, que é uma condição necessária e suficiente para que um objeto pertença a esse conjunto. Ou seja, se um objeto satisfaz a propriedade, então ele pertence ao conjunto, e todo objeto que pertence ao conjunto satisfaz a determinada propriedade. Bom, uma consequência dessa forma de se descrever um conjunto é que
pode acontecer que um mesmo conjunto possa ser descrito por diferentes propriedades. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada nessa propriedade P de x. Então, P de x diz que x é ímpar, maior do que 2 e menor do que 8. Então, essa propriedade descreve um conjunto 3, 5 e 7. Então, todos ali são números ímpares, maiores do que 2 e menores do que 8. Agora, observe essa outra propriedade, chamei de Q de x. Essa propriedade diz que x é um número primo maior do que 2 e menor do que 10. Essa propriedade também descreve um conjunto 3, 5, 7. Então, dessa maneira, para que dois conjuntos sejam iguais, eles devem compartilhar todas as suas propriedades. Esse é o princípio da extensão. Então, esse princípio diz que quaisquer dois conjuntos possuem a mesma extensão, ou seja, a mesma lista de elementos, se eles compartilham todas as suas propriedades. Ou seja, tudo que se pode afirmar a respeito de um conjunto, também se pode afirmar a respeito do outro conjunto. Uma outra questão também importante é: será que todas as propriedades determinam um conjunto? A tese que responde afirmativamente a essa questão é conhecida como o princípio da abstração. Então, esse princípio diz que toda propriedade determina um conjunto. E no vídeo seguinte, eu mostrarei que esse princípio da abstração irá trazer problemas para esse sistema de Frege. Muito bem, então, já finalizando, nós temos aqui a base, digamos assim, do sistema de Frege. Então, esse sistema é um sistema de primeira ordem, com um símbolo primitivo binário, um símbolo epsilon. Nós temos também os axiomas da extensão e da abstração. No próximo vídeo eu darei mais alguns detalhes a respeito desse sistema. Uma sugestão de leitura é o capítulo 1 do livro Introdução aos Fundamentos da Matemática, do professor Newton da Costa. Então eu vou deixar esse texto lá no site numeroimaginário.com.br e você, se quiser, pode dar uma olhada depois. Então é isso, muito obrigado por assistir ao vídeo ou ouvir o podcast e até o próximo episódio.